Olá a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Wagner Gundim, sou advogado inscrito aqui na Seccional de São Paulo. Eu sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, advogado eleitoralista e de outras áreas do direito público. E hoje eu tenho aqui a grande honra, o prazer e a felicidade de poder trabalhar com os colegas advogados, com os estudantes de direito e com toda a comunidade jurídica ou não, que vai acompanhar essa mini palestra aí pelos próximos 30 minutos aproximadamente. Antes de começar a tratar sobre a temática que aqui se propõe, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer ao presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto, pela oportunidade, mas principalmente ao Dr. Alexandre Rolo, que é o presidente da nossa Comissão de Cultura e Eventos e que vem fazendo aí um trabalho brilhante, principalmente em função dessa pandemia que nos acomete. Então, em primeiro lugar, gostaria de externar mais uma vez a minha felicidade pelo convite, de parabenizar novamente toda a OAB São Paulo por esses trabalhos que vêm sendo cada vez mais importantes na difusão do conhecimento, até porque, como todos sabem, a nossa OAB é a grande casa do conhecimento e tem feito esse papel com brilhantismo aí na defesa do Estado Democrático de Direito e na difusão do conhecimento. Então agradeço a todos pelo convite e passo imediatamente a minha fala, que, embora seja curta, trata de um aspecto que me parece muito caro na atualidade. O que eu proponho para discutir, para apresentar para vocês no dia de hoje, na verdade, está relacionado aos limites e aos deveres daqueles que participam do processo eleitoral democrático e, mais especificamente, no que diz respeito à campanha eleitoral. E aí a dúvida que sempre fica é: existe um limite para propaganda eleitoral por parte dos candidatos? Será que existe um dever implícito que vedaria, por exemplo, a possibilidade dos candidatos mentirem nas campanhas? Em primeiro lugar, nós precisamos partir de uma previsão constitucional muito importante. A liberdade de expressão é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Sem liberdade de expressão, nós não temos democracia. Essa, inclusive, é uma definição trazida pelo Robert Dahl, trazida pelo professor Norberto Bobbio, e aqui entre nós no Brasil, reforçada pela professora Mônica Herman Salem Cardiano, que, dentre os elementos que identificam a democracia, vai apontar a necessidade da liberdade de informação e da liberdade de expressão como centralizadores ou como argumentos de base ou como princípios fundamentais para nós caracterizarmos um Estado como democrático. Pois bem, esse mandamento constitucional da liberdade de expressão nada mais é do que o direito constitucional que assegura que qualquer pessoa possa, de forma livre, externar o seu pensamento. Essa liberdade de expressão ela se dá sobre variados aspectos, como a liberdade de expressão religiosa, a liberdade de expressão artística, dentre tantas outras. Se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber desde logo que a liberdade de expressão ela é um pilar não apenas do Estado Democrático de Direito, mas ela é um pilar necessário do Estado moderno. Essa construção da liberdade de expressão vem também junto com a evolução dos direitos humanos fundamentais. Basta nós lembrarmos da primeira dimensão dos direitos fundamentais, segundo a classificação do doutrinador Karel Vazak. Os direitos de primeira dimensão, que são basicamente os direitos de liberdade e de uma pretensão negativa do Estado, ou seja, de não interferência estatal, eles representam justamente a ideia da liberdade no sentido de que o Estado não deve invadir a esfera de liberdade humana. Ele não deve invadir o mínimo existencial humano. E daí entra o direito de liberdade de expressão como o mais importante ou o mais proeminente de todos eles. O direito de liberdade de expressão engloba, portanto, tanto a possibilidade do cidadão externalizar aquilo que pensa, mas principalmente também a ideia da liberdade de externalização pelos meios de comunicação, a chamada liberdade de imprensa. Então, esses dois pilares, eles são, na verdade, a fundamentação maior do chamado Estado Democrático de Direito. Sem liberdade de expressão, não há Estado Democrático de Direito. Essa, pelo menos, é a conclusão mais adequada segundo as teorias democráticas contemporâneas. É óbvio que isso não se trata de uma afirmação absoluta,
porque alguns autores vão defender que não existe democracia perfeita, como o Bob vai dizer. Então, eventualmente, uma restrição na liberdade de expressão pode ser compreendida para alguns autores como apenas uma relativização do Estado Democrático de Direito e não necessariamente a sua aniquilação por completo. Pois bem, no âmbito do direito eleitoral, existe um questionamento muito específico a respeito da liberdade de expressão. Afinal, será que aqueles que participam do processo eleitoral democrático, que vão receber o voto dos seus concidadãos, que vão participar ativamente das campanhas eleitorais, será que estas pessoas também têm uma ampla liberdade de expressão, de falar o que pensam, de dizer o que gostariam de falar, ou existe uma limitação, ou existe uma atenuação sobre essa liberdade de expressão? A primeira coisa é que a resposta tem que ser, na verdade, negativa. Muito pelo contrário. No âmbito das campanhas eleitorais, a liberdade de expressão ela é maximizada, ou seja, a liberdade de expressão que é garantida a um candidato, ela é ainda maior do que a liberdade de expressão do cidadão comum no dia a dia. E isso tem uma explicação muito simples. Nós estamos falando da escolha daqueles que vão exercer um mandato representativo, daqueles que vão cuidar do ideal democrático a partir de uma escolha pelos cidadãos. Afinal, embora a nossa democracia tenha como titular do poder o povo, nós sabemos que em função de variados fatores, a democracia no mundo, ela é hoje pautada num viés representativo. Então, ainda que a nossa democracia seja semidireta, ou seja, a democracia ela é em regra representativa, mas tem em algumas situações a participação direta do povo, plebiscito, referendo, iniciativa popular, a regra ou a maior parte das decisões políticas tomadas no Estado, elas são efetivadas e elas são formalizadas por meio dos representantes políticos. Então, em função dessa atividade que é essencial à manutenção do Estado Democrático de Direito, no âmbito das campanhas eleitorais, a proteção, a liberdade de expressão desses candidatos, ela tem que ser o mais ampla possível. E daí nós temos basicamente dois tipos de liberdade de expressão ou dois tipos de propaganda. Nós temos aquilo que se chama de propaganda positiva e nós temos aquilo que se chama de propaganda negativa. A chamada propaganda eleitoral positiva nada mais é do que a propaganda feita pelo candidato para expor sua plataforma de governo, suas qualidades pessoais, ou seja, aspectos relacionados ao próprio candidato ou aspectos relacionados ao plano de governo do candidato e que servirão de base para a captação eleitoral durante o processo eleitoral democrático. Em sentido contrário, nós temos a chamada propaganda eleitoral negativa, ou seja, a ideia de que o candidato ele vai se valer da liberdade de expressão e dos meios que são oportunizados pela sistemática eleitoral para atacar o adversário. Ou seja, ele vai colocar no âmbito da propaganda eleitoral aspectos negativos com relação ao seu opositor. Vai colocar aspectos que não são favoráveis ao seu opositor, ao candidato da oposição. Então, existe no âmbito do direito eleitoral e da jurisprudência eleitoral uma discussão muito forte a respeito da aplicabilidade ou não da propaganda negativa no âmbito do processo eleitoral democrático. Isso porque alguns doutrinadores e algumas decisões vêm entendendo que o objetivo do tempo gratuito de rádio e TV, que é fornecido aos partidos políticos e aos candidatos, mas principalmente aos candidatos, porque tivemos uma alteração que excluiu a chamada propaganda partidária, então tem-se entendido que o tempo de rádio e TV que é disponibilizado aos candidatos é o que se chama de propagandas programáticas, ou seja, aquele tempo destinado para o candidato, ele precisa ser direcionado exclusivamente para que o candidato fale de si, de suas qualidades como mandatário e mais do que isso, para que ele consiga apresentar a outras pessoas a sua plataforma de governo. Ou seja, para essa parte da doutrina e essa parte da jurisprudência, o candidato não poderia, por exemplo, se utilizar do tempo de rádio e TV para ridicularizar o adversário, para expor questões negativas a respeito da personalidade do adversário, para expor fatos que maculariam, em tese, a candidatura daquele candidato. Na minha visão,
essa interpretação está completamente equivocada. A propaganda negativa, embora possa ser um inconveniente para os opositores, ela é essencial ao exercício da ampla liberdade de expressão nas campanhas. Inclusive, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de muitos, né, dos juízos que integram a justiça eleitoral no Brasil são bem fortes no sentido de consignar que no âmbito eleitoral a crítica mordaz, a crítica ácida, a colocação de aspectos, inclusive negativos, na campanha dos opositores, faz parte do debate eleitoral, integra o processo eleitoral democrático. Então, afastar das candidaturas, afastar do processo eleitoral democrático a possibilidade de que os candidatos, dentro do seu tempo de rádio e TV, ou seja, no âmbito de suas próprias propagandas, que eles não possam falar de outros candidatos, para, por exemplo, mostrar que enquanto mandatários eles não respeitavam as regras eleitorais, para demonstrar que eles possuem algum tipo de conduta que macule aquela proposta ou a plataforma de governo que eles estão apresentando, isso seria uma violação gravíssima à liberdade de expressão. Nós também não podemos nos esquecer que a responsabilidade de escolher os candidatos é do povo. Nós precisamos acabar com essa visão de que o cidadão médio brasileiro ele é um completo ignorante, de que ele é facilmente manipulado e de que ele não tem condições de apurar se aquelas informações são ou não verídicas, se aquelas informações condizem ou não com a realidade do que está sendo apresentado pelo candidato. E daí é preciso também falar e deixar muito claro que a própria legislação eleitoral ela traz mecanismos para evitar que os abusos cometidos no âmbito da propaganda eleitoral negativa possam de alguma forma desequilibrar o pleito, desequilibrar o processo eleitoral. Tome-se como exemplo o fato de que se algum candidato injuriar, caluniar ou difamar o outro candidato, ou seja, apontar informações inverídicas que maculem a honra dos candidatos, a própria legislação eleitoral tem mecanismos para vedar e para reprimir essas condutas, como a possibilidade do direito de resposta, quando se existe uma informação inverídica e que demanda a possibilidade do candidato que foi ofendido responder diretamente no âmbito da propaganda eleitoral. Além disso, outro fator extremamente importante é e está relacionado à possibilidade de controle da justiça eleitoral sobre essa propaganda eleitoral. Agora, nós precisamos estar atentos aos possíveis abusos praticados no âmbito da propaganda eleitoral. Um exemplo disso tem sido muito claro no Brasil. Nós temos visto um abuso dos meios de comunicação para trazer a propaganda negativa como regra e não como exceção. Então, a gente teve, por exemplo, nas campanhas eleitorais de 2018, mais de 200 ou 300 representações apenas no Tribunal Superior Eleitoral e apenas falando dos candidatos à presidência da República. E dentre essas representações, nós tivemos casos de abuso da liberdade de expressão, por exemplo, pela realização de montagens, de trucagens e de fake news ou de notícias fraudulentas que aparentavam ser verdade. E em todos esses casos, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral foi louvável no sentido de determinar que essas propagandas que extrapolam a liberdade de expressão e até mesmo a possibilidade de propaganda negativa, elas precisavam ser afastadas do sistema. E em razão disso, o Tribunal Superior se valeu dos meios que são previstos pela legislação específica, nesse caso, principalmente a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, e determinou que os candidatos que haviam sido ofendidos tivessem o direito de resposta ou que aquelas informações inverídicas, por exemplo, fossem retiradas dos meios de comunicação que foram colocados. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga perceber que a propaganda eleitoral ela é essencial para a própria construção de uma eleição democrática, de uma eleição que defende o pluralismo e de uma eleição que respeita os ideais democráticos. Nós não podemos afastar a crítica mordaz, a crítica ácida e a possibilidade de que o candidato utilize como plataforma de governo a crítica ao seu candidato. Até porque, mais uma vez, a decisão final será do eleitor.
O próprio eleitor pode entender que o abuso da utilização de propaganda negativa pelo candidato demonstra uma falta de completo despreparo para lidar com as questões de governo. Afinal, ele não apresenta as suas propostas de governo. Afinal, ele não apresenta propostas concretas para resolver problemas diários, para resolver problemas que são essenciais. De outro lado, é também preciso chamar a atenção para um outro fato que me parece essencial. No ano de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral deu uma decisão um tanto quanto polêmica. Após uma discussão envolvendo a campanha eleitoral dos candidatos Dilma versus Aécio Neves, o Tribunal Superior Eleitoral passou a se utilizar de uma expressão que é a expressão da propaganda programática. Ou seja, por maioria apertadíssima de votos, o Tribunal Superior Eleitoral passou a entender naquela oportunidade que as campanhas eleitorais deveriam ser destinadas exclusivamente à difusão das propagandas, dos planos de governo e de especificações relacionadas ao próprio candidato. Ou seja, a candidatura e o processo eleitoral não poderiam ser utilizados para ataque ao adversário. Um dos ministros, inclusive, usou a expressão de que as propagandas eleitorais não podem caracterizar um baile do risca-faca. Ou seja, eu não posso ter candidatos se degladiando o tempo inteiro no processo eleitoral democrático para que eu possa descobrir como eleitor quem de fato vai ganhar, quem tem o melhor argumento, quem tem o melhor ataque. Para essa posição do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, as propagandas políticas somente poderiam se pautar a partir dessa nova visão restritiva, que acaba excluindo, portanto, do âmbito da liberdade de expressão eleitoral, a visão da propaganda negativa. Essa decisão me parece equivocada. Inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem rediscutido a possibilidade de afastar aquela decisão, que inclusive foi uma decisão única no ano de 2014. Né? Então, por que eu estou falando para todos vocês a respeito da questão da propaganda eleitoral negativa e dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral a respeito das propagandas programáticas? Porque existe um outro problema que muito se discute, que está relacionado à possibilidade do direito do candidato mentir ou não no âmbito da propaganda eleitoral. E a resposta a esse tema vai depender do tipo de mentira que se está a colocar. Explico. Em primeiro lugar, todos vocês sabem muito claramente que essa nova geração, ou essa nova revolução tecnológica, a quarta revolução industrial, que coloca a tecnologia no ápice da nossa sociedade, essa revolução trouxe muitos benefícios, mas ela trouxe também alguns malefícios. E um dos principais prejuízos para a democracia e para a sociedade como um todo é a propagação rápida, prejudicial e impactante das chamadas fake news. Não se enganem, as fake news elas não são necessariamente mentiras, porque tecnicamente elas representam notícias fraudulentas, ou seja, elas não correspondem à realidade, mas em função dos caracteres que lhe carregam, ela tem um teor tão próximo da verdade que a gente acredita que aquilo se trata de uma verdade. E o prejuízo das fake news do âmbito do processo eleitoral democrático é muito claro. Então a primeira coisa, fake news não pode e não deve ser admitida no âmbito da propaganda eleitoral. Inclusive, isso tem que ser afastado, porque fake news não pode ser entendido como uma decorrência da propaganda eleitoral negativa. Atacar o candidato significa expor questões que, em tese, demonstrariam uma falta de habilidade técnica, que em tese demonstrariam uma falta de capacidade de gerir, ou seja, nós estamos falando de qualidades pessoais negativas do candidato opositor. Isso não significa ou não representa a possibilidade de se criar notícias fraudulentas a respeito da figura da oposição. Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, de forma muito louvável, ainda que o regramento precise de aprimoramento, definiu numa das resoluções que vão regulamentar a eleição de 2020 a possibilidade de se responsabilizar e de se conceder, inclusive, o direito de resposta para o candidato que, eventualmente, tenha sido objeto de uma fake news ou de uma notícia fraudulenta. O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, tem feito convênios com diversas agências que tentam, de toda forma, afastar do processo eleitoral a propagação das fake news. Então, fake news
não entra dentro do conceito de propaganda política negativa. Agora, e com relação ao próprio plano de governo, a própria plataforma de governo, ou com relação a questões que envolvem não apenas a liberdade de expressão, como a liberdade de expressão religiosa, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, e que inclusive é trazido por mim e pelo professor Bruno Lorenzini, juiz federal aqui em São Paulo, um excelentíssimo professor de Direito Constitucional e Eleitoral, com ampla capacidade técnica, e num livro que nós acabamos de publicar, que se chama Temas Contemporâneos de Direito Constitucional, nós escrevemos sobre o uso e o abuso da liberdade de expressão no âmbito das campanhas eleitorais e principalmente essa questão. Há o direito de mentir no âmbito das eleições? E aí o professor Bruno muito bem lembra nesse artigo sobre o contexto norte-americano. Para quem não sabe, ou para quem não se lembra, quando nós falamos sobre liberdade de expressão e sobre as diversas liberdades e os direitos de primeira dimensão, a Constituição norte-americana e as suas emendas são o ponto mais importante no âmbito internacional, ou pelo menos um dos mais importantes, junto, por exemplo, com o Bill of Rights e tantos outros documentos internacionais. Pois bem, lá, a primeira emenda americana que traz a ideia da liberdade de expressão, ela garante uma liberdade de expressão amplíssima. Ou seja, a liberdade de expressão ela não pode ser indevidamente tolhida. E em algumas oportunidades, a própria Suprema Corte americana já decidiu sobre a questão da possibilidade de se mentir no âmbito das campanhas. Então imagine um exemplo. Um candidato que tem um viés religioso, num comício ou numa live, para ser mais atual, ele fala a seguinte frase: ontem eu tive uma visão de que Deus me elegeria. Se vocês elegerem o candidato, as consequências serão desastrosas para o país. Será que nós podemos afirmar taxativamente que aquilo que foi dito pelo candidato é de fato uma mentira? Então, existem alguns problemas de se tentar inviabilizar, por exemplo, essas ideias que seriam consideradas como mentirosas no âmbito do pleito eleitoral, porque, em primeiro lugar, não se tem uma definição semântica correta do que seria de fato uma mentira. A gente já excluiu a possibilidade de fake news. E a mentira? Como é que fica? Na minha visão, trazer uma regulamentação sobre o direito de mentir, a ideia do candidato que promete alguma questão no plano de governo e não cumpre, tudo isso, embora seja prejudicial para o processo eleitoral democrático, não pode implicar como uma restrição no âmbito da propaganda partidária. Vejam, é óbvio que o que se espera no âmbito do processo eleitoral democrático é uma completa lisura. Nós esperamos que os candidatos sejam honestos, nós esperamos que os candidatos cumpram suas plataformas de governo. Mas se isso eventualmente não for cumprido, existe uma ferramenta constitucional para isso. Na próxima legislatura, nós podemos retirá-lo do cargo. Nós podemos optar por não renovar o seu mandato. Mas restringir a liberdade de expressão no âmbito do processo eleitoral democrático me parece não ser o melhor caminho. Então nós precisamos começar a pensar em formas mais democráticas para evitar esses abusos. No âmbito das fake news, nós temos avançado, mas nós precisamos avançar ainda mais. E tudo isso depende de uma ampla conscientização dos cidadãos, dos advogados, dos juízes e dos promotores a respeito da importância da liberdade de expressão no âmbito eleitoral. Então, com isso, ainda que rapidamente eu gostaria de finalizar a minha fala, apenas colocando duas questões importantes. Então, em primeiro lugar, na minha visão, a liberdade de expressão tem que ser a mais ampla possível no âmbito das campanhas eleitorais. Se for um candidato que extrapole a liberdade de expressão, afinal, lembre-se, não existe direito fundamental absoluto, nem a vida o é. Então a liberdade de expressão também não é absoluta. Mas a nossa legislação eleitoral e a própria Constituição prevêem mecanismos para afastar esses abusos. Então eu sou muito mais favorável a reprimir os abusos posteriormente do que evitar que uma propaganda eleitoral seja colocada à disposição do eleitorado. A repressão, nesse caso, para mim, funciona muito mais porque é uma forma de mostrar aos demais candidatos e aqueles que participarão do processo eleitoral democrático que os abusos serão punidos. Um segundo ponto essencial é que nós precisamos ter uma maior conscientização como sociedade a respeito dos prejuízos que se tem ao se determinar, por exemplo, a limitação da liberdade de expressão.
É óbvio que nós precisamos ter mais controle sobre o processo eleitoral democrático. É óbvio que nós precisamos ter mais transparência sobre o processo eleitoral democrático. E é óbvio que o processo eleitoral democrático precisa ser o mais organizado, o mais nítido possível. Mas nós não podemos sacrificar direitos fundamentais sob a alegação de que nós precisamos corrigir os abusos do dia para a noite. Isso não acontece dessa forma. É por isso que nós precisamos avançar. E daí, né, apenas como título de sugestão, né, para quem quiser entender mais sobre liberdade de expressão, campanhas eleitorais, direito de mentir, eu vou fazer algumas recomendações de leitura. O primeiro livro que eu recomendo é o da professora Aline Osório, que é uma obra que foi orientada por um dos ministros do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. E nesse livro a professora Aline Osório fala expressamente sobre a ideia da liberdade de expressão no campo da propaganda eleitoral. Então é um livro que eu recomendo sem nenhum tipo de dúvida. Um segundo livro que eu vou recomendar a todos vocês está relacionado à ideia da liberdade de expressão na atualidade e a sua ressignificação, né, para englobar o discurso de ódio, que também deve ser evitado de qualquer forma. E quem escreveu esse livro, que foi recentemente lançado pela editora Totti, foi o professor Arthur Bezerra de Souza Júnior, de quem tenho uma honra de ser amigo, colega e acompanhar a trajetória acadêmica. E um último livro, que é esse livro que eu comentei para os senhores, que é o livro Temas Contemporâneos de Direito Constitucional, em que eu escrevi com o professor Bruno Lorenzini um capítulo a respeito exatamente dessa temática que foi discutida hoje. É óbvio que não dá para, numa palestra tão curta, né, exaurir todo o assunto. É óbvio que o que eu falei aqui é muito incipiente perto de toda a discussão que se tem a respeito da temática, mas espero que tenha sido claro o suficiente para que vocês também concordem comigo ou discordem, mas para que vocês percebam qual é a importância de se tutelar a liberdade de expressão, principalmente no âmbito das campanhas eleitorais. É isso, grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, a minha eterna gratidão a esse convite honroso feito pela Comissão de Direito Eleitoral. Mais uma vez, agradeço ao honroso convite feito pela Comissão de Cultura e Eventos na presidência do professor Alexandre Rô. Grande abraço a todos e até breve. Até mais.